Nosso tema, melhores pessoas, nós temos como um texto básico, está desde o início, 1 Coríntios 16, 14, que diz que todos os vossos atos sejam feitos com amor. E nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre esse tema, que vamos desenvolver outras mensagens a respeito desse tema. Se nós queremos ser melhores pessoas, nós precisamos viver como servos de Deus, servos também do nosso próximo. E você, para servir alguém, você precisa ter no coração o amor. E nós somos chamados exatamente para isso, para servir e para amar o nosso próximo. Nós sabemos que aquele que serve é maior. E muitas vezes nós discutimos e temos dificuldade com algum irmão, porque ele quer ser maior que nós. Mas na verdade, se nós queremos realmente ser maiores, nós devemos ser aquele que serve. E assim nós podemos viver em amor. A mensagem de hoje, ela vai trazer vários textos bíblicos, nós vamos ler muitos textos. Vou colocar ali no slide. E gostaria que nós tivéssemos atenção às leituras. Tem textos que você vai explicar, você acaba, digamos assim, tirando até o brilho, a sabedoria da passagem. E nós vamos falar pouco e vamos ler muito nessa noite. Eu sempre digo que quando você lê a Bíblia, você vê tantos versículos, tanto se falar de amor. É o tempo todo. E nós somos chamados a ouvir e a obedecer o que a palavra tem para nós. Servos em amor. Efésios 4:32 nos diz: antes sede servos uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha aqui o servo. O servo é alguém que serve aos outros, um para com os outros, como? De forma benignos, compassivos, perdoando. E aí vem a parte mais difícil quando diz: como também Deus em Cristo vos perdoou. Cristo é o exemplo, Ele nos deu exemplo e nós assim devemos amar o nosso próximo. Nós falaremos disso um pouquinho mais abaixo, com mais versículos. A primeira questão aqui: servir é uma atitude de sabedoria. E nós vamos ler mais uma passagem em Efésios 5, verso 15 e verso 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Passagem aqui maior, de Efésios 5, de 15 a 21, ele fala a respeito desse tema. Gostaria que a gente prestasse atenção nesse texto, pensando neste tema, amor. Ele diz que nós devemos andar com prudência, como sábios, e não como nécios. E como então o sábio vive? Como o sábio vive? Lá nos versículos que não temos na projeção, mas eles dizem: remindo o tempo. Depois ele diz: procurai compreender qual a vontade do Senhor, não se embriagando com o vinho, mas enchendo do Espírito. E aí ele diz: quem se embriaga com vinho vai viver em dissolução, discórdias. Mas quem enche-se do Espírito vai viver em amor, falando entre vós com salmos, ou seja, uma palavra de amor ao próximo, dando sempre graças a Deus, louvando a Deus de coração. E o texto termina com essa frase: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Os sábios são servos. Como nós falamos, se aquele que serve é o maior, sábio é quem serve, porque será maior. Mas não maior para se engrandecer,
mas maior, porque é servo do Senhor, e assim serão chamados maiores. 1 Pedro 4,10, ainda falando a respeito dessa questão de sabedoria: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O servo sábio que vive em amor, ele recebe os seus dons para, como bom dispenseiro, servir ao seu próximo, servir ao Senhor, como? Cada um conforme o dom que recebeu. O que nós recebemos não é para nós mesmos, mas é para servir o próximo. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós temos, não é para nós mesmos, mas para que nós possamos utilizar bem, servindo ao próximo. Ainda dentro desse mesmo contexto, Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros. Olha aqui mais um texto que às vezes a gente não lê nesse contexto do amor. Ele disse aqui que nós somos chamados à liberdade. Uma liberdade que você, com os seus dons, você vive para si mesmo, com os seus talentos. Você é livre para ir, livre para voltar, livre para fazer algo que te agrada, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, para alimentar a você mesmo, aos seus desejos. Faça o que então? Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. O sábio é servo, o sábio usa essa liberdade, essa livre escolha, para servir ao próximo, não para servir a si mesmo. Essa liberdade, essa individualidade, não é para que nós estejamos apenas usufruindo a vida egoisticamente para a nossa carne, para servir ao nosso próximo. E ainda nesse texto, Gálatas 5, olha o verso 14, diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o resumo de tudo, da palavra. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Verso 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O amor constrói, o amor edifica, o ódio mata. Mata o próximo que a gente tem ódio? Não, mata nós mesmos e o próximo também. Aqui fala: vede que não sejais mutuamente destruídos. Eu amando alguém, eu estou construindo, eu estou edificando a minha vida e a vida do meu próximo. Eu discordando de alguém, eu estou destruindo, eu estou mutuamente destruindo eu e ao meu próximo. O egoísmo não mata apenas o próximo, destrói a si mesmo. E agora, irmãos, vemos uma parte, digamos assim, que nós precisamos prestar muita atenção. Nós que falamos que amamos a Deus, a Bíblia diz, lá em 1 João 4, verso 7, quem ama a Deus, ama o seu próximo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor procede de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Se o amor procede de Deus, quando nós encontramos Deus, nós encontramos quem? O amor. O verso 8 diz: Deus é amor.
Poderíamos falar outras coisas aqui, por exemplo, a luz procede de Deus, Ele é luz. Se você encontra com Deus, você encontra a luz, você é um iluminado. Deus é paz, se você encontrou com Deus, você encontrou com a paz. Mas trazendo para o lado do amor, quem conhece a Deus conhece o amor. E o contrário, se você não é amor, se você não ama, o texto diz, você não conhece a Deus. Ainda outros textos, aqui na sequência, o verso 9, 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado seu Filho unigênito para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Que maneira Deus nos amou? Nós voltamos à ideia de que nós devemos amar como o próprio Deus. Que maneira Deus nos amou? Deus nos amou primeiro. Deus nos amou sem ser amado. Deus amou aquele que era, digamos assim, um inimigo. O verdadeiro amor não ama o admirável, mas ama o seu próximo, seja ele quem for. E nós encontramos aqui essa forma de vivermos como Deus assim nos ensina. Dessa mesma forma, o texto de Efésios 5, 1 e 2 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor. Nós não conseguimos dimensionar o tamanho deste amor de Deus por nós, mesmo porque Deus é Deus, é superior. Deus não é igual a nós e o nosso próximo, nós somos semelhantes. Mas Deus é muito maior, e mesmo assim Ele se humilhou, Ele nos amou, Ele deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos também nos curvar perante Ele, amar o nosso próximo. 1 João 4, 19 a 20. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que ama seu irmão a quem vê, aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Uma palavra dura, irmãos. O amor procede de Deus, como nós falamos. E se nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos do amor. A primeira coisa, que Deus vai nos ensinar é o amor. É esse gesto de estarmos diante do nosso próximo e amá-lo. Aqui ele diz, como nós podemos dizer que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão? Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Como nós vamos falar que amamos a Deus? Como nós temos essa fé para amar a Deus, se nós não conseguimos nos expressar nos nossos relacionamentos, no amor ao nosso próximo? 1 João, capítulo 4, verso 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Repare nessa palavra,
mandamento. Deus traz para nós um mandamento. Não é se eu quiser. Mas parece estranho, né? Como que eu vou amar mandado, né? Não é nesse espírito da coisa, da lei, né? É um mandamento no sentido que nós devemos aprender, que nós devemos nos curvar, que nós devemos amar assim o nosso próximo. Podemos dizer que o amor é mais do que um sentimento, é um mandamento. Não é apenas um sentimento. É um mandamento de Deus para nós. E Ele molda o nosso sentimento. Ele vai mudando o nosso coração, para que nós possamos ter esse relacionamento, para que nós possamos amar o nosso próximo. Se o amor procede de Deus, é só nos aproximarmos de Deus. Quem não ama, não procede de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. 1 João 3,10, nisso são manifestos os filhos de Deus. Olha que passagem dura para nós. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amar a Deus, amar a seu irmão. Somos servos. Como servos, devemos servir, não somente a Deus, mas ao nosso próximo. Sabedoria é ser servo, sabedoria é amar ao nosso próximo, é temer ao Senhor. O sábio é servo. Como que nós vamos ser sábios e servos? Usando a nossa liberdade, a nossa individualidade, os nossos dons, não para nós mesmos, não para que nós sejamos sendo exaltados e louvados, mas para servir ao nosso próximo e servir a Deus, como nós lemos lá no texto de Efésios. Nós devemos ser sábios e não necios, nós devemos encher do Espírito, de Deus, do amor, e não da embriaguez, ou seja, de qualquer coisa que nos faça separar de Deus, coisas que vão trazer dissolução, desunião, mas enchei-vos do Espírito, servindo uns aos outros, e aí amando ao próximo, porque quem ama a Deus ama ao próximo, e o contrário dói ouvir. Quem não ama o próximo, nem conhece a Deus, nem ama a Deus. E é um mandamento, não para amar o mais amável, o mais bonito, aquele que não nos irrita, mas é amar o próximo, amar o nosso inimigo até. Nós vamos ver isso em uma outra mensagem. Amar conforme ao Senhor Deus nos dá. Chama a nossa atenção essa lembrança, né, dessa frase tão bonita: Deus é amor. Portanto, se nós conhecemos a Deus, nós somos chamados a ser imitadores de Deus, nós somos chamados, como filhos de Deus, a andar em amor. Melhores pessoas. Eu acredito que essa mensagem é o centro aqui, nós estamos em 6 meses, é o centro da ideia. O que é uma melhor pessoa para você? Uma pessoa simpática, uma pessoa agradável, uma pessoa que demonstra amor. Eu quero ser uma melhor pessoa, eu preciso aprender a me relacionar com o próximo. Eu preciso viver bem no meu trabalho, viver bem na igreja, viver bem na minha casa. Eu preciso parar com essa ideia de que o mundo todo está errado, só eu que estou certo. Eu vou no meu trabalho, está todo mundo errado, todo mundo não presta, só eu que sou bom. E as pessoas são ruins. Na minha igreja só tem problema. Em casa, com a família.
nós precisamos viver. Esse versículo que está no nosso slide, todos os dias aqui, todos os domingos, 1 Coríntios 16, 14, também é um versículo muito duro para nós. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Você pode até fazer uma declaração de amor sem amor. Você pode fazer um trabalho doméstico sem amor. Você pode andar tenso sem amor, sem gratidão. E a Bíblia chama nós, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Para sermos uma melhor pessoa, precisamos viver como servos de Deus, como servos do nosso próximo. Precisamos amar o nosso próximo. Você já parou para pensar que viver é relacionamento? Viver é relacionamento com quem? Com Deus e com o próximo. Já disse aqui o exemplo do Felipe, né? Deus fez o olho e você enxerga tudo menos você mesmo. Será que isso não é para que a gente enxergue o nosso próximo, ajude o nosso próximo, olhe para Deus? Pare de olhar no espelho, pare de pensar em si mesmo e o que precisa mudar, no sentido do que eu preciso para mim. Aprenda a servir ao seu próximo. Quantos atos a gente faz pensando em nós mesmos por dia? Muita coisa, não é? Estou com uma vontade de comer um pãozinho quentinho. Vai lá na padaria e compra. Você já parou para pensar que provavelmente talvez o seu vizinho ou alguém da sua casa também está com essa vontade, e você, ao invés de pegar esse pão e ir para sua casa, você passa lá na padaria, pega o pão quentinho e larga na casa do seu vizinho, ou na casa do seu amigo, ou na casa de um membro da igreja. A gente não tem mais liberdade para fazer essas coisas, não é? Estranho. Por que será que a gente pensa, mas fulano vai gostar? Quem que não gosta de ganhar presente? Pode apertar a campainha lá de casa qualquer hora para levar coisa para lá, né? Quem que não gosta? Mas diariamente a gente pensa em diversas coisas que podem melhorar a nossa vida. E qualquer pessoa que põe alguma barreira em uma dessas coisas, nós já encaramos, olhamos feio. Queremos ser o primeiro da fila, queremos ser aquele que é o melhor atendido. Viver é relacionamento. Para você ser uma pessoa melhor, você precisa viver como servo, você precisa se relacionar bem. Quem se relaciona bem, vive bem. Quem não se relaciona bem, vive mal. Tem gente que acha que pode viver sozinho. Vai viver mal, porque você vai se relacionar com a pior pessoa, que é você mesmo, né? Viver relacionando com as pessoas é a melhor coisa que Deus deu para nós. Você sabia que Deus colocou as melhores pessoas próximas a você? A gente tem uma ideia tão errada, de que às vezes a gente tem essa impressão, essa ideia de que as pessoas melhores estão distantes. O pastor melhor está lá não sei aonde, o amigo melhor está lá não sei aonde, o presbítero melhor é lá daquela outra igreja, o melhor grupo de louvor é lá não sei de onde, sabe? Aqui só tem gente chata, aqui só tem gente ruim, aqui só gente que incomoda, só gente problemática. Estou exagerando um pouco, né? Mas talvez quando a gente está vivendo sem amor, até isso acontece. Nós amamos o distante erradamente, quando Deus diz que nós devemos amar o próximo. Deus não falou, ame o distante. Ame o seu próximo. Quem é esse próximo? O que me agrada? O que é bonzinho? Não, é o que está próximo. É o que está próximo. Quem está perto parece não merecer nosso amor, mas o amor não é mérito
amor é doação. Falamos há pouco que amor é mandamento. Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Nós também destinamos o nosso amor a pecadores. Talvez seja difícil de amar o próximo, porque quando você se aproxima de alguma coisa, você não enxerga só a beleza, mas você começa a enxergar e pode enxergar detalhes e erros e pecados dessa pessoa. E parece que fica difícil, né? Aí vou amar aquele lá, está longe lá, olha que belezinha que ele é. Nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tema, sobre essa série Atos de Amor. Alguns desses temas são amando o inimigo, reagindo à traição, o perigo dos julgamentos precipitados, desejo de vingança, sábios ou insensatos. E não sei se só isso. Falei para a Nádia que dá para escrever um livro. Modéstia à parte, eu que escrevi sem olhar em algum lugar. Olha que humildade. Mas me amem mesmo assim. Irmãos, não há mensagem melhor para a gente, que a gente aprenda a viver assim, viver em paz. O nosso tempo aqui é tão curtinho, às vezes a gente tem problemas com alguém, daqui a pouco ele vai mudar, talvez lá para a eternidade, né? E aí a gente não vai ter tempo para perdoar. Nosso tempo é tão curtinho, os jovens vão embora para a faculdade, para outra cidade, nós também mudamos as nossas questões, que nós sejamos sábios, maduros. Às vezes a gente diz que parece criança, né? Eu estava analisando, parece criança que fica brigando. Eu falei, nós estamos pior que criança, nós estamos meio adolescente. Porque criança briga, 2 minutos depois eles estão correndo e brincando e se abraçando, não é isso? Nós estamos mais para adolescente, que briga e fica de mal. Nem conversa mais. Que Deus nos ajude, nos dê humildade, nos dê condição de amar ao seu próximo. E se você acha que eu estou pregando para você, eu estou. Para você, para mim. Quem não precisa disso? A gente briga o tempo todo. A gente discute o tempo todo. E nós precisamos amar o tempo todo, todos os vossos atos. A perfeição nós não vamos chegar. A gente pode melhorar muito. Porque nós somos controlados pelo Espírito de Deus. E Ele muda. E quem conhece a Deus, quem se aproxima de Deus, pode mudar muito, muito mesmo. Não tem essa história, eu sou bravo. Deus controla, Deus transforma os nossos temperamentos. Deus muda a nossa vida. Não deixa calminho. E é isso que nós pedimos, que Deus assim nos ajude e nos abençoe.